Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai dar uma olhadinha na prática 3, né, que foi pedido para vocês realizarem, tá? Nesse caso aqui, nós vamos verificar, né, como utilizar uma abordagem funcional com testes unitários e integrados, tá? Então, o que vem a ser uma abordagem funcional? Bem, uma abordagem funcional vem ser exatamente isso, não é que está exposto aqui. Você vai considerar apenas entradas e saídas, né, com base nos requisitos que você levantou. Tá? E no contexto de TDD, isso é muito importante porque a gente não tem código, né? Então a gente precisa estar definindo os comportamentos, seja as entradas e saídas, da maneira correta, tá? Para que a gente possa realmente ter sucesso na hora da nossa aplicação. E aí pode ser aplicado tanto no contexto de teste de sistema e aplicação, né, que é durante as últimas etapas do desenvolvimento, né, ou ainda durante os testes unitários integrados. Né? Portanto, quanto mais cedo aplicarmos, melhor, porque o objetivo é descobrir esses erros. Né? Então, se eu tenho lá um sistema que soma dois números e, por exemplo, eu coloco como entrada os números 2 e 3 na minha saída, obtenho 1, 2, 5, 7, 9, enfim, valores diferentes aqui do que seria esperado, né? Que 2 mais 3 é igual a 5. Então, realmente a gente tem um problema naquela funcionalidade. É isso, né, que a gente está tratando nesse momento aqui. Tá? Então, vamos ao exemplo da prática. Né? Então, eu, né, como administrador, eu gostaria de modificar os atributos de um determinado produto do sistema. Ou seja, eu estou querendo, né, fazer uma operação, que é a operação de alterar o produto. Né? Então, é isso que basicamente eu vou fazer. Então, vamos ver aqui, né, como alterar, né, o nosso produto. É disso que se trata essa realização. Tá? E aí, temos que considerar algumas regrinhas, né, para a gente poder fazer a alteração desse produto. Então, primeiro que todos os atributos da entidade eles são obrigatórios, tá? Então, ele até cita aqui, não é, o nome, o código de barras, valor, né, e também o nome do fabricante. O valor do produto não pode ser menor, né, ou igual a zero. Então, também é outra coisa, né? Não pode ser menor ou igual a zero o valor, né, do produto. E também que o código de barras deve ser validado no padrão EAN13, tá? Esse padrãozinho aqui é o padrão de validação, com o país sendo o Brasil, a empresa sendo esse código aqui, e aí o ID do produto vai ser com 4 dígitos, né, de 0 até 1, e aqui tem um exemplo, né? 789, que no caso é o país, o número da empresa, que no caso a gente vai ser o 91375, né? E o código do produto, né, que é esse finalzinho aí, e esse último dígito aqui é justamente o nosso dígito, né? Dígito verificador. Tá? Então isso daí é que a gente tem, né, dentro dessa questão. Então, se um padrão para ser validado, ele realmente tem que passar por uma determinada, vamos dizer assim, né, alteração, certo? Então, basicamente é isso que temos aqui. Aqui vai explicar como o código de validação ele é executado, né? Ele é obtido, na verdade, e aqui temos um exemplo de como esse código ele é exibido. Então, temos muita coisa para fazer, temos que escolher a primeira, né, para poder realizar, tá? Sempre nós vamos estar iniciando pelos testes, certo? Então a gente inicia pelos testes, é isso que preconiza, né, o TDD, certo? Test Driven Development. Esse desenvolvimento guiado pelos testes, né, vai me dar uma certa, vamos dizer assim, uma certa autonomia, né, do que a gente tem para fazer, ok? Então, ah, vamos dar uma olhadinha aqui no requisito e vamos fazer pelo menos uma validação nesse momento,
né, dessa primeira etapa aqui, como o nosso caso de teste 1, ok? E vamos fazer um caso de teste para essa validação aqui, né, que vai ser o nosso caso de teste 2. Tá? Então nós vamos trabalhar dois casos de teste. Vamos então iniciar agora, né, pelos testes. Então nosso projetinho da aula passada é esse daí, certo? Onde nós temos um projeto Spring e o primeiro teste aqui no repositório, tá? Por isso eu vou criar aqui, nesse momento, o meu teste. Então, vamos criar aqui um serviço. E esse serviço, tá, ele vai ser feito o teste para alterar o produto, tá certo? Então a gente, como está seguindo o mesmo padrão, colocando o nome da entidade aqui na frente, né? A operação, que no caso é a operação alterar, né? E nós vamos alterar um service, tá? O serviço, e terminando aqui, colocando a palavra teste ou testes, não é com mais de um, então vamos colocar aqui, né, a palavra teste. É um teste do Spring, então nós vamos colocar aqui a anotação, Spring Boot Testes, né? E o display name para a gente organizar a saída e a visualização, que é exatamente testando, né? Vamos ver como é que a gente fez aqui no lote. No lote a gente colocou testes do repositório de lotes, então aqui eu vou colocar também, né, segundo padrão, testes do serviço de alteração do produto, tá? Então, isso daqui é o que a gente tem para realizar o nosso teste. Então, o que é que nós vamos precisar aqui? Instanciar um produto service, que é o nosso driver, né? Então, vamos usar aqui o AutoWired, né, para poder o framework Spring fazer achar esse bin, né, e instanciar ele para a gente, ao invés de a gente estar fazendo new e alguma coisa nessa natureza, tá? Então, primeiro nós vamos realizar aqui o nosso produto alterar service driver, okay? E logo em seguida nós vamos anunciar aqui o nosso primeiro caso de teste. Nosso caso de teste será alterar quando, né? Então, teste serviço de alteração do produto, quando um novo nome válido for fornecido para o produto, tá? E aqui nós temos um teste quando novo nome válido fornecido. Ou simplesmente quando novo nome válido. Então, na arquitetura Spring, o que é que nós temos? Nós temos uma entidade que é o repositório, tá? Que faz justamente esse meio de campo entre os dados que estão na minha aplicação e o que vai ser salvo num banco de dados ou qualquer outra forma, né? Arquivo, enfim. Nós, dependendo da implementação que nós damos para essa classe, né? Então nós temos diferentes realizações. Portanto, eu vou utilizar, né, essa ideia aqui, a mesma ideia que a gente tem lá no lote, né? Repository, a gente tem também um produto repository, tá? E esse produto repository é um produto que ele é formado tanto pelo produto, né, quanto uma chave do tipo long, tá? Porque essa é a característica do nosso produto, né? Ela tem a chave do tipo long e o tipo dela é o tipo produto, né? Então, isso fica bem conservador sendo feito desta maneira, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Basicamente, inserir, não é, o nosso produto repository, tá? Dentro do nosso teste. E aí, o padrão que a gente usa é o padrão AAA. Vamos fazer o nosso arranjo dos testes aqui. Range,
nós temos também o act e por último o assert. Lembrando que para que eu possa fazer esse assert, eu preciso desse import estático, né, de Unity, que é quem traz todas essas acessões para mim. Tá? Então, vamos importar estaticamente as acessões para poder a gente fazer o nosso teste rodar corretamente. Okay? Então, produto alterar service, aqui a gente tem o driver e produto repository, né, que a gente vai criar. Então, arrange, o que é que nós temos? Nós precisamos de um produto e vai vir no banco. A gente pode solicitar, por exemplo, produto repository.find, né, um produto cujo código é 10L. Né, o valor do meu produto, né, do ID do meu produto é 10L. E aí eu estou com o meu produto em mãos, certo? Bem, produto também aqui é uma variável que vai se repetir bastante. Né? Todas as vezes que eu for começar um teste, eu vou fazer isso pegando o produto para poder alterá-lo, enfim. Portanto, é bom que a gente coloque essa ação, né, no método de setup por organização. Então, vamos colocar aqui setup novamente, né, e o produto recebendo essa criação aqui do produto repository, né. Essa parte do arrange, né, a gente delega, né, porque sempre vai estar sendo repetido. Eu tenho que pegar o produto e vou alterar, porque essa classe de alterar, então o comportamento dela, essa parte de pegar o produto no banco, ela sempre se repete. Mas aqui a gente vai alterar o produto com alguma característica, que no caso a gente quer modificar o nome desse produto. Então, quando eu fizer esta atualização, eu vou verificar se o nome, né, ele foi modificado corretamente. Então aqui nós temos que o nome do produto vai passar o que ele tiver de ser lá para produto 10 atualizado. Né? Então tem um produto lá 10, código 10, e eu vou alterar o nome dele para produto 10 atualizado. Certo? E vou pegar o meu resultado, produto, no caso, perdão, resultado, né, é igual a quem? O meu driver, né, e nele eu vou executar o update, né, o alterar. Eu vou alterar o produto passando o ID do produto, 10L, e passando as características que foram modificadas, que nesse caso aqui eu posso passar o próprio produto, é uma forma de fazer, né? Mais na frente nós vamos ver que existe, como você dizer assim, olha, é um subproduto, né? Um pedaço do produto, né? Passando um produto DTO, tá certo? De Data Transaction Object, mas isso é para o futuro. Somente antecipando um pouquinho aqui que isso pode ser feito. Também posso utilizar a própria propriedade, tá? String nome. Então, isso são formas de ser feitas. No caso de se alterar, só alteraria o nome. E aí tem que fazer vários métodos, né? Cada um para alterar um pedaço do nosso serviço, tá certo? Então, para evitar tudo isso, vamos botar aqui passar direto apenas o produto, certo? Depois a gente vê questões de design específicas, né, para isso. Então, vamos passar apenas o nosso produto, tá? Para esse alterar. Como resultado, eu espero que, bem, o produto que esteja salvo no meu banco, no meu repositório, ele seja o produto com o nome modificado, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou fazer uma assert equals, e nesse assert equals eu vou colocar aqui que o resultado esperado é que o nome do produto seja produto 10 atualizado, né? E eu vou pegar isso do meu resultado. Né? Então, o resultado é quem eu vou fazer o batimento, resultado get nome, tá? É de que eu vou fazer o meu batimento. E aí vou tentar rodar esse teste para ver o falhar. É o primeiro procedimento que a gente faz, né, no TDD.
Bem, não foi nenhuma novidade, a ideia já estava apresentando para a gente, né, que havia esse problema, tá? Então nós vamos fazer o código mínimo, né, para tentar passar, para fazer esse teste passar, tá? Mas olha, daria muito trabalho eu ter que criar um repositório aqui, né, todo a espelho, vamos dizer assim, desse lote volátil, né, que eu teria que colocar cada uma das partes aqui, implementar cada um desses métodos, talvez não tenha tempo para isso, e minha questão realmente é acertar no produto, né? Então como é que eu vou fazer isso aqui? Bem, eu vou apenas criar a interface para o produto repository, vou criar também a minha classe implementada do produto alterar service, né, porque é algo realmente que vai ficar no sistema que eu quero, né, e vou fazer ou usar, né, no caso, as capacidades do mock, né, que é uma API que está integrada no Spring para poder fazer a substituição do comportamento, né, dos métodos find, né, e, enfim, de atualizar lá o driver também, né, passando por esse repositório, tá bem? Então, basicamente, são essas duas coisas que a gente vai fazer aqui para ver isso passar, né, o mínimo. Vamos colocar aqui, então, criar o produto, alterar service, né? Então, ele já colocou aqui o pacotinho para a gente, no pacote service, nós vamos criar essa classe aqui, né? Ela vai implementar, no caso aqui vai ser chamada uma interface, né? Interface, certo? E essa interface ela vai ter o método que devolve o produto, alterar e recebe o produto que precisa ser salvo, né? Com as características modificadas, tá? Vamos anotar isso aqui com a funcional interface, não é Spring, tá? Ela só vai fazer com que isso aqui tenha apenas um método, garantir que essa interface ela só implementa um método, tá? Então nós fizemos isso, ele veio parar aqui embaixo no teste, eu vou criar o pacotinho aqui, fazer essa pequena refatoração que é para trazer, né, essa classe mercado service aqui para o main, tá? Então vamos trazer essa interface aqui para o main. Pronto, deixa ela lá. E agora a gente vai fazer uma implementação dessa interface, tá? New Java Class, produto alterar padrão, né? Service. Vai ser a minha classe aqui que implementa o meu produto alterar service. Tá? Vou aqui adicionar essa implementação. E bem, o que é que eu preciso aqui? Eu preciso retornar um produto alterado do meu repositório, né, que faça essa, que atenda, né, a esse caso de teste. Tá? Eu estou alterando o produto 10 para o produto 10 atualizado, ok? Voltando lá a produto alterar padrão, nós vamos colocar aqui a anotação de serviço, né, para que isso seja reconhecido como BIM, e vamos colocar aqui dentro também o nosso produto repository, tá? Produto repository, que é aqui onde eu faço a atualização de verdade. Então, ele retorna o resultado de produto repository.update produto, tá bem? Então, basicamente é isso, né, que o nosso método alterar aqui vai fazer, tá? Agora vamos criar a interface repository, ok? Vou aproveitar o lote repository para copiar e colar aqui com outro nome que é produto repository. Então não tem implementação,
não tem classe que esteja implementando isso daí, né? Produto repository, tal, tal, tal. Então nós temos aqui, né? Nós temos de certa forma, né? Estamos obedecendo a essa convenção. Tá? Vamos importar a classe produto repository e nós vamos verificar aqui o update. Deixa eu ver como está lá no produto repository. Save, find all, update. Inclusive, deixa eu trocar isso aqui para não ficar esquisito, né? Tem produto, produto e produto, tá? Produto repository está reclamando aqui, né? Porque esta ferramenta, no IntelliJ, ele já vai verificando que, bem, como é que eu vou criar o BIM produto repository se ele não tem, né? Uma implementação, só tem interface. Aqui no Lotte a gente tem implementação, mas para ele a gente não deu, né? Essa implementação, tá? E aí eu tenho que dizer o seguinte, olha, esse retorno aqui é object, né? Porque o produto repositório implementa a interface genérica aqui, ó. Retorna T, tal, tal, e eu não informei nada para ele. Então eu vou dizer assim, que esse produto repositório tem a seguinte característica, que é seu repositório de produto com a chave long, tá? Então, com isso a gente resolve, né, esse problema aqui do retorno, tá? Vamos voltar para o nosso teste e ver como é que está a implementação aqui. Vamos importar a classe do produto repository, né? E aí a gente tem o nosso teste aqui, né, sendo feito com o produto repository, tá? Bem, mas isso será que vai funcionar? Não, né? Eu preciso substituir as características ou os comportamentos, perdão, né? Find, né, que está aqui no momento em que nós estamos pegando um produto com o ID 10L, né? E também temos que fazer isso com o... Deixa eu ver aqui. Temos que fazer isso com a implementação do nosso serviço, né? Que aqui ele usa um produto repository e acontece um update, tá? Nesse ponto do código, retornando, claro, um produto, né? Como retorno desse método aqui, né? Do update, ok? Então nós temos que simular essas duas situações. Tá? Então para isso nós vamos criar um mock. Tá? O mock bem, nós criamos o mock simplesmente anotando, tá, esse produto repository como mock. Tá? Então, nós dizemos que o produto repository é um mock. Tá? E nós podemos agora também dizer, né, como esses comportamentos eles vão ser substituídos, né, para poder gerar o nosso produto aqui. Tá? Então, produto.find, né? Antes de eu executar o produto.find, eu tenho que dizer como o produto repositório.find ele vai funcionar. Tá? E aí é que entra a API do EasyMock. Eu já anotei como mock, né? E agora eu vou criar aqui o nosso mock para esse comportamento. Então, mockito, né? Vamos botar aqui, eu já tenho um template desse pronto, tá? Aqui. Então, olha, mockito when. Quando o quê? Quando o produto repositório for chamado método find, passando o ID 10L, né? Então eu retorno o produto com estas características. O ID 10L, produto 10, empresa, tal, tal, tal. Tá? Então, quando eu fizer esse find, ele vai retornar o produto com essas características que eu implementei aqui no then return. Né? Então, estou substituindo o retorno do método find. Tá? Okay? E quando eu fizer a modificação, né, para setNome, antes de executar a alteração do produto, eu tenho, né, que informar o Mockito como esse alterar aqui, que chama, né? Vamos entrar aqui no produto alterar padrão service, que chama o meu produto repository.update
então eu tenho que ver, né, como é que ele vai funcionar, tá? Então, basicamente, eu tenho que dizer como ele vai funcionar. Então, antes, né, eu já coloco, eu já defino essas expectativas de como ele vai funcionar, tá certo? Que poderiam ser coisas diferentes, então aqui é um bom local para fazer isso, no momento que nós estamos arrumando os testes, né? Então, eu digo novamente que quando eu chamar o método update, passando o produto, então eu recebo como resultado o produto 10 com este nome aqui, não é? Produto 10 atualizado. Tá? Então, basicamente, eu modifiquei o nome, estou dizendo como vai se comportar o update, e o update ele vai ser realizado efetivamente nesse ponto do código. Então, veja, eu tenho que definir o comportamento antes que eu realize a ação. Tá? E aí eu realizo a ação e verifico se o produto 10 vai ser atualizado. Tá? Vamos verificar se tudo está passando corretamente. E aí, olha, ele nos fornece mais uma vez, né, um problema acontecendo nessa parte, né? Então, o que é que nós vamos verificar aqui? Ele está dizendo que na hora que vai inicializar o contexto, né, ele não tem, vamos dar uma olhadinha aqui, tal. Ele não tem um bin, né? Ele não tem um bin. Qual é o bin? Produto alterar padrão service, né? Nesse bin ele não consegue instanciar o produto repository. Tá? Então, como é que eu faço para poder... Veja, eu substituí como mock ele aqui dentro da minha classe teste. Porém, o update ele acontece dentro desse meu produto alterar service padrão, né? Que tenta carregar o nosso produto repository aqui, tá? Sendo que ele não encontra, porque nesse ponto aqui ele não está, vamos dizer assim, sob a égide da API dos mocks, né? Então, bem, há duas maneiras de resolver isso, tá? A mais fácil é colocar aqui, ó, mockbin. Por quê? Porque o nosso produto repository, ele é um bin, né? Então ele pode ser criado pelo framework Spring automaticamente. Tá? Então ele é um bin. E aí a gente diz que vai mocar o bin e ele vai subir, digamos, uma cópia desse, vai instanciar ele, vai saber fazer tudo isso sozinho, apenas a presença dessa anotação, mockbin. Tá? E aí nós colocamos o código mínimo que foi necessário para fazer o nosso teste passar. Tá? Gente, enquanto nós não temos como entregar, não é, um mock, uma classe implementada para o Spring, né, com um bin de produto repositório, nós vamos ter que usar a anotação mockbin. Tá? Isso pode ser modificado no futuro, caso algum dia você tenha pelo menos uma, né, implementação do produto repositório aí no teu projeto. Aí não vai fazer diferença, tanto usar o mock, tá, quanto utilizar o mockbin, ok? Então, o que é que a gente espera, né, que você faça agora? Faça outros casos de teste, exaustando todas as possibilidades que você conseguir encontrar aí, né, no caso do, do nosso, dos nossos atributos, né, o nome, código de barras, né, valor tal, né, que são obrigatórios, tá? Então, fazer mais casos de teste exaustando isso, tá? E também, não é, um caso de teste para esse valor do produto, né, não poder ser menor ou igual a zero, né? Então isso aí também é possível, né, de ser feito por você. E um novo
é serviço completo, né, para validar o código de barras, tá certo? Então a gente pode até sugerir o nome, no caso, até falei para vocês em sala, a gente pode colocar, né, que é ah, o produto validar código de barra service, né, que vai, né, ter lá o seu método para fazer a validação. Não é o melhor lugar, né, para se colocar neste momento, tá certo? Mas é o que a gente tem para ser feito agora, tá bom? Então, depois a gente vê como faz essas validações de uma forma menos programática, né? Menos problemática do que essa, tá certo? Mas fica um validadorzinho ali com toda a implementação. Então, a gente faz o que? Um teste e vê ele falhar. Depois, constrói o código mínimo, né? E por último, faz ele passar. E fica nesse ciclo, né, resolvendo cada uma das nossas eh, das nossas user stories, né, que são colocadas para a gente fazer, tá certo, dentro do contexto do nosso sistema, ok? Então, na próxima aula a gente vai dar uma olhada no nosso, bem, ainda nesse problema, né, mas nós vamos subir uma camada, vamos sair da camada de serviço do Spring para a camada do controlador, tá? Fechando essa arquitetura Spring aí em camadas com testes na técnica ou na aplicação da técnica do Test Driven Development, tá bem? O TDD. Valeu!